Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje eu não vou restringir nenhuma das palavras que vou utilizar no vídeo, então não sei quando ele vai ser liberado para vocês. A matéria é bem importante, por isso eu tenho de falar a respeito. Esnobado por Biden, Netanyahu de Israel visitará a China enquanto expande sua influência. O primeiro-ministro israelense foi convidado recentemente a visitar a China por Xi Jinping, e assim como o país que até então tinha algumas rusgas com Israel, que era a Arábia Saudita, e que vinha se aproximando de Israel cada vez mais, assim como a Arábia Saudita, que também foi colocada de lado pelo atual mandatário norte-americano, acabou buscando apoio na China, Israel parece que também sinaliza ir pelo mesmo caminho. Talvez para criar uma espécie de ciúme, para que de repente os Estados Unidos comecem a voltar atrás, ou talvez porque realmente está percebendo que os Estados Unidos estão dispostos de verdade a abandonar o Oriente Médio. Assim como parece que a Arábia Saudita percebeu um pouco antes. Mas alguns diplomatas da própria Israel estão alertando que tal viagem pode acabar prejudicando ainda mais as relações do país com os Estados Unidos. Além de os Estados Unidos estarem cada vez perdendo mais o interesse no Oriente Médio, uma vez que agora eles são praticamente autônomos em combustível fóssil, há também o fato de que Netanyahu não tinha a proximidade tão grande com o atual mandatário Biden quanto tinha com Trump. Então era meio que público e notório que que Netanyahu preferia a reeleição de Trump. Nós já vimos que aqui no Brasil, por exemplo, o que aconteceu com o presidente que também abertamente falou em apoiar Donald Trump. O que aconteceu com ele. Netanyahu, por outro lado, é um operador habilidoso que navegou nas relações de fluxo e refluxo com sucessivos presidentes dos Estados Unidos. Ele já está ali há muito tempo no cargo. Mas ele foi desprezado pelo presidente Joe Biden e ainda não recebeu um convite para visitar a Casa Branca, uma ocorrência rara para os primeiros ministros israelenses. Então, tem pelo menos dois fatores principais: um crescente desinteresse norte-americano pelo Oriente Médio e uma questão pessoal, na minha opinião, que Biden sabe qual é a posição de Netanyahu em relação a ele. Na falta de tal convite, Netanyahu proibiu o ministro da Defesa, Yoav Gallant, de viajar para Washington, que em vez disso teve que viajar para Bruxelas para se encontrar com o secretário de Defesa, Lloyd Austin, à margem da reunião ministerial da OTAN neste mês. Por outro lado, o presidente israelense Isaac Herzog deve viajar aos Estados Unidos no final de julho para uma primeira visita oficial para se encontrar com Biden e fazer um discurso na Câmara dos Deputados americana. Ele já tem uma outra posição e também não tem tanto poder quanto o primeiro-ministro, é mais uma figura de relações internacionais mesmo. Alguns dos ministros do gabinete de Netanyahu, especialmente o ministro das Finanças e o ministro da Segurança Nacional, tornaram-se uma espécie de persona não grata aos olhos de Biden, que recusa qualquer contato com eles. Mas Netanyahu tentou minimizar as divergências entre ele e Biden e tranquilizou os membros do Congresso sobre o relacionamento. Um porta-voz de Netanyahu disse o seguinte, abre aspas, Netanyahu esclareceu aos membros do Congresso que a cooperação em segurança e inteligência entre Israel e os Estados Unidos está no auge de todos os tempos e enfatizou que os Estados Unidos sempre serão um aliado vital e insubstituível de Israel. Fecha aspas. Será, pessoal? Será mesmo? As coisas estão mudando no mundo. A visita de 2023 será a quarta de Netanyahu como primeiro-ministro em seus 16 anos no poder. Seu gabinete disse que ainda não há data marcada para a visita, acrescentando que o governo Biden foi atualizado sobre o convite chinês há cerca de um mês. Então é algo aí sendo feito à traição, Mas algumas autoridades israelenses consideram a visita de Estado de Netanyahu à China uma provocação deliberada e perigosa de sua parte em relação ao governo Biden. É uma espécie de provocação de ciúmes, dizendo, olha, será que você realmente não quer proximidade comigo? Tem certeza?
O jornal Zmaz Israel citou uma fonte diplomática dizendo que, entre outras coisas, a visita destina-se a sinalizar a Washington que Netanyahu também tem outras oportunidades diplomáticas para buscar além dos Estados Unidos. Ele não vai ficar esperando por um convite que não está chegando para visitar a Casa Branca. Ele também está trabalhando em canais paralelos. A China intensificou seu envolvimento no Oriente Médio ultimamente e o primeiro-ministro precisa estar lá para representar os interesses de Israel. E realmente a China tem aplicado bastante esforço diplomático ali na região, tanto com o Irã como com a Arábia Saudita, que eram os principais adversários entre si ali na região, dentro do mundo islâmico, né? Excluindo a Turquia, que está mais acima, mas a Turquia já tem uma boa relação com a China, até por conta da questão dos empréstimos que possui. E para a China chegar à Europa com suas mercadorias, e não só lá, mas também pelo Oriente Médio, ela precisa passar pelo Oriente Médio. Então, na Ásia Central, ela já tem uma negociação bem avançada para o seu Belt and Road, né, para a sua estrada, da nova Rota da Seda, e aí para passar pelo Oriente Médio parece que as costuras estão já também em fase bem adiantada, incluindo Turquia. De fato, além da pressão pessoal, Netanyahu também pode ser levado a encorajar o recente envolvimento da China na região em várias frentes. Isso inclui a mediação bem-sucedida de Pequim entre o Irã e a Arábia Saudita, que é uma grande preocupação para Israel, que teme que Riad não se envolva mais em esforços de reaproximação e ampliação dos acordos de Abraão, mas prefere se aproximar de Teherã. Em sua esperada visita a Pequim, Netanyahu pode tentar aproveitar a influência chinesa para promover a normalização dos laços entre Israel e a Arábia Saudita. Então, veja que a China conseguiu apaziguar a briga entre Arábia Saudita e Irã. Israel vinha costurando os acordos de Abraão com a inclusão da Arábia Saudita, e aí agora, com essa aproximação da Arábia Saudita com o Irã, para ela passa já a não ser tão necessário, tão interessante se aproximar com Israel, porque ela já não tem mais um inimigo nos seus calcanhares. Então, para Israel passa a ser interessante também conversar com o imperador, o presidente chinês, né, para que ele de repente intermedia ali com a Arábia Saudita um apaziguamento entre ela, talvez até com o Irã, né, para conseguir apaziguar a situação, né, pacificar a situação no Oriente Médio, coisa que até hoje não se conseguiu através das intermediações norte-americanas. Será que os chineses vão conseguir fazer isso? Ou será que no final de tudo isso nós vamos ver aquela marcha dos 200 milhões de pessoas lá a partir dos reis do Oriente, que tem profetizado lá no livro das Revelações? Será que esse vai ser o final? Uma segunda frente é a recente visita à China do presidente palestino. Também foi para lá. Durante a visita de Abbas, o presidente chinês apresentou ao líder palestino um novo plano chinês para a paz israelense-palestina. Nos últimos meses, a China sinalizou em mais de uma ocasião sua disposição de se envolver com a questão israelense-palestina. Porque quem resolver essa questão aí vai ter uma chave muito importante política no mundo, porque até hoje ninguém conseguiu resolver isso aí, né? E aí eles perguntam, aproximar-se da China é bom ou ruim para Israel? E aí eles começam a falar das questões financeiras, né? As relações bilaterais de Israel com a China tiveram um aumento significativo na última década. Em 2012, o comércio bilateral totalizou 9 bilhões de dólares, enquanto em 2022, 10 anos depois, chegou a 21,8 bilhões, quase um pouquinho mais do que o dobro, né? O aumento do comércio bilateral incluiu investimentos chineses em Israel e envolvimento em projetos de infraestrutura de transporte, energia e água. Por exemplo, em 2019, a empresa chinesa CIPG começou a operar a nova parte do porto de Haifa. As empresas chinesas também estão envolvidas no projeto de trem leve de Tel Aviv. É um projeto de um trem, eu não sei se vocês estão acompanhando lá, que está sendo desenvolvido. Enfim, aqui eles vão falar sobre como a China está ajudando a construir cidades inteligentes na Arábia Saudita. Vocês já viram aqui, nós já falamos várias vezes dessas cidades, inclusive eu sou um crítico desse tipo de cidade, porque, na minha opinião, principalmente depois daquilo que nós vimos de 2020 em diante, ali, por conta da questão do flagelo, dos lockdowns e tudo mais,
Nós vimos como é fácil se perder liberdades. Imagine numa cidade altamente tecnológica. Para mim isso aí acaba sendo um grande problema para quem preza por liberdade. Mas em níveis de investimento, de girar economia, de tecnologia, lógico que é vantagem. Só que eu não troco liberdade por esse tipo de vantagem. Mas é uma opção, né, do país. Estima-se que o interesse da China em Israel está evoluindo. Ainda assim, enquanto Pequim pode esperar abrir uma brecha entre Jerusalém e Washington, marcando pontos na arena do Oriente Médio, White não acredita que a visita de Netanyahu tenha um impacto sério nas relações Israel-Estados Unidos. Mas começa, né, a se afrouxar as cordas dessa maneira. Como o próprio secretário de Estado Antony Blinken visitou Pequim recentemente, a esperada visita de Netanyahu pode prejudicar até certo ponto suas relações com Washington, mas não mais do que isso. É porque também Israel tem uma comunidade muito grande de judeus em Nova York, nos Estados Unidos de uma maneira geral. Então os laços, né, de amizade são muito fortes entre Estados Unidos e Israel. Só que essas coisas podem mudar, né? E para que elas mudem, em algum momento, a mudança tem de começar. Então, as coisas, da maneira como estão sendo conduzidas, estão indicando que há uma possibilidade de mudança. Claro que o país norte-americano também pode mudar os rumos da política, mudar os seus mandatários e tudo voltar ao status quo ante. Mas eu não poderia deixar de registrar aqui para vocês esse pequeno fato, mas que pode ter uma grande repercussão lá na frente. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.